E aí, pessoal, preparados para mais uma aventura sonora? Hoje a gente mergulha no mundo do rock com o livro 50 Fatos que Mudaram a História do Rock do Paulo Hewitt. Opa, e que mergulho, hein? O livro é um mapa da mina para entender as reviravoltas, as polêmicas, os momentos que fizeram o rock ser o que é. É isso aí, e logo de cara o livro já mostra como o rock and roll influenciou outros gêneros. Sabia que nos anos 60 vários músicos britânicos estavam de olho no Ray Charles e no Elvis Presley. Buscando aquela energia do Elvis misturada com a sonoridade do Ray Charles, né? Uma mistura, no mínimo, curiosa. Curiosa e poderosa. E essa busca por algo novo, essa vontade de experimentar, resultou na explosão do rock, né? Psicodelia, rock pesado, heavy metal, tudo isso veio dessa busca. E o mais legal é que no começo essa música era um imã para a juventude. Total. Era um jeito de mostrar sua identidade, de lutar pelo que acreditava. Falando em ícones, o livro dedica um capítulo inteiro ao rei, Elvis Presley. Ah, o Elvis. O autor descreve a histeria que ele causava como se os shows fossem um furacão. Os shows do Elvis. Putz, os Estados Unidos nunca tinham visto nada igual. Fãs gritando, correndo pro palco, desmaiando. Um livro atamente na fãs causando danos em casas de show, invadindo hotéis. Era uma loucura. Era. E essa energia toda impactou a indústria para sempre, né? Abriu um caminho para liberdade de expressão que marcaria o rock para sempre. Sem dúvida. E por falar em impacto, o livro descreve o início da Beatlemania com um momento crucial num show em Litherland, na Inglaterra. Ah, Beatlemania, inesquecível. E o livro traz o depoimento do baterista Pete Best descrevendo como o público mudou nesse show. Sério, como assim? As pessoas pararam de dançar e correram pra frente do palco, gritando, querendo tocar nos Beatles. Nossa, que mudança radical. Era algo totalmente novo, o nascimento da Beatlemania. E o livro também detalha a rotina puxada dos Beatles no Indra Club, em Hamburgo. Ah, o Indra Club. 6 horas de show por noite com intervalos de meia hora. Que maratona. Você acha que isso influenciou o som deles? Com certeza. Tocar tanto tempo os obrigou a improvisar, a expandir o repertório. Eles tinham que se virar nos 30. E como se viraram? O livro conta que faziam versões de 20 minutos de Odyssey to Ray Charles. Caramba, era um período de muito aprendizado. Total. E essa experiência mudou a versatilidade deles, né? A capacidade de transitar por vários estilos. Verdade. E mudando um pouco de assunto, o livro também fala da Motown Records, criada por Berry Gordy. Berry Gordy, um milionário. Ele tinha uma visão incrível e muita garra para alcançar o sucesso, ainda mais num contexto racial tão complicado nos Estados Unidos. A Motown virou uma fábrica de hits, né? Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Supremes. A fórmula da Motown era inovadora, né? Artistas negros cantando de um jeito que conquistasse o público branco. Mas como eles fizeram isso musicalmente? Boa pergunta. A sacada foi misturar a energia do soul com melodias pop, arranjos sofisticados, melodias contagiantes e letras falando de amor e superação. Temas universais que conquistaram todo mundo. Exatamente. Era soul music com toque pop irresistível. E por falar em conquistar o público, o livro também aborda a estratégia de Brian Epstein, empresário dos Beatles, para levar a banda para os Estados Unidos. O Brian Epstein, um gênio do marketing musical. Total. Mas ele enfrentou resistência no começo. Rádios e gravadoras americanas meio que torceram o nariz para os Beatles. Mas aí entra a fã Marsha Albert, que teve um papel fundamental nessa história. Verdade. Ela escreveu para um radialista pedindo para ele tocar os Beatles. E essa carta começou uma reação em cadeia, uma fã mobilizou multidão. E essa carta da Marsha resultou na aparição dos Beatles no programa do Ed Sullivan. O problema mais importante da TV americana na época. E depois daquela noite, a Beatlemania explodiu nos Estados Unidos. Incrível como eles conquistaram o maior mercado musical do mundo sem nunca terem feito um show lá. Brian Epstein sabia das coisas. E para falar em gênios do marketing, o livro também apresenta Andrew Loog Oldham, o cara que moldou a imagem dos Rolling Stones. Os bad boys do rock. Ele era mestre em criar personas. Usava a mídia a seu favor, plantando histórias, alimentando essa imagem de rebeldes. Uma jogada de mestre. Imagina o impacto na sociedade da época quando ele plantou na imprensa a pergunta: você deixaria sua filha se casar com um Rolling Stone? Que provocação. Ele sabia como atiçar a curiosidade do público. E essa estratégia funcionou, né? Os Rolling Stones viram uma das maiores bandas de todos os tempos, a personificação da rebeldia roqueira. E o livro também conta a história dos Monkees, uma banda criada para um programa de TV. Os Monkees, tipo The Office to Rock. Cada integrante representava um estereótipo. O maluco, o sério, tímido, o garoto comum. E a ideia era mostrar a banda tentando fazer sucesso. Mas e a polêmica de que eles não tocavam nos próprios discos no início? Isso deu o que falar. Eles eram acusados de serem falsos. Mas com o tempo mostraram que tinham talento de verdade. E essa história levanta a questão da autenticidade no rock. As pessoas queriam acreditar que a banda que viam no palco era a mesma que gravava os discos. Fazia parte da mística do rock and roll.
E por falar em rock and roll, o livro também aborda a trajetória de Phil Spector. O mestre do Wall of Sound, dos maiores produtores de todos os tempos. Ele criou som denso, grandioso, muitos instrumentos, produziu clássicos como Be My Baby, das Ronettes. Trabalhou com os Beatles, John Lennon. Um visionário de estúdio, mas sua carreira teve altos e baixos, né? Infelizmente, sim. Ele passou por momentos difíceis, inclusive foi condenado por assassinato em 2003. Que triste, uma história trágica para um gênio da música. E o livro também descreve um encontro entre Elvis Presley e os Beatles em 1965. Os reis do rock and roll e da Beatlemania, frente a frente. Parece que foi um encontro cheio de expectativas, com um clima meio de mistério. E como foi? Conta tudo. O livro descreve um clima de admiração mútua, mas com um pouco de constrangimento também. Normal, né? Imagina só, os maiores ídolos da época, cara a cara. Eles tocaram algumas músicas juntos, conversaram sobre música e a vida de astros do rock. Que momento épico. Mas, mudando um pouco o tom, o livro relata a trágica morte de Sam Cooke. Sam Cooke, um dos pioneiros do soul, encontrado morto num motel em circunstâncias misteriosas. Uma perda enorme para a música. E até hoje existem teorias da conspiração sobre a morte dele, né? A polícia concluiu que foi homicídio justificável, mas muita gente acredita que teve algo mais por trás. Como tem ainda mais um mistério, né? Realmente uma perda irreparável pro soul. E antes de a gente continuar nesse mergulho no mundo do rock, queria lembrar a todos que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Lá vocês encontram muito mais conteúdo sobre livros e música. Isso aí. E não percam a próxima parte do nosso papo sobre 50 fatos que mudaram a história do rock. Preparados para mais? A gente volta agora pro livro 50 Fatos que Mudaram a História do Rock. E dessa vez, vamos até a Jamaica. A Jamaica, reggae, Bob Marley. Qual é a história? Falando em Bob Marley, o livro conta sobre um tiroteio que quase acabou com a vida dele em 76. Que perigo! Ele estava em casa quando homens armados invadiram e começaram a atirar. Nossa, que horror! Ele se feriu e a Rita, a esposa dele, levou um tiro na cabeça. E Sobreviveram. E o mais incrível é que, mesmo depois dessa violência toda, o Marley continuou pregando a paz através da música. O Marley era um pacifista convicto, né? Um rastafari que buscava igualdade entre as pessoas. Exatamente. A música dele era um reflexo dessa mensagem de amor e união. Transformar a dor em música, em mensagem. Acho que essa é uma das marcas do reggae, né? Sem dúvida. E já que a gente está falando de histórias tensas, o livro também fala da relação do Sid Vicious, dos Sex Pistols, com a Nancy Spungen. Putz, o Sid e a Nancy. Um relacionamento cheio de altos e baixos, né? Amor, violência, drogas. É uma história que acabou de forma trágica. A Nancy foi esfaqueada num quarto de hotel em Nova York. E o Sid? Acusaram ele do assassinato, mas ele morreu de overdose antes do julgamento. Uma história triste que chocou o mundo. É o lado sombrio da fama e do punk rock. E mudando um pouco de assunto, o livro também fala do James Brown. James Brown, cara. Um dos maiores nomes do soul e um cara muito importante na luta pelos direitos civis. É verdade. O livro conta sobre show beneficente que ele fez em Boston, logo depois do assassinato do Martin Luther King, em 68. Show transmitido ao vivo pela TV? Ou James Brown pedindo calma à população negra para evitar mais violência? Um momento histórico. E o show foi um sucesso. Ajudou a manter a paz na cidade. Ele usou a influência e a música para levar uma mensagem de união. Ele era um líder, uma voz poderosa na comunidade negra. Falando em poder, o livro descreve a ascensão meteórica do Led Zeppelin nos Estados Unidos. Ingressos esgotados, fãs enlouquecidos. Uma histeria total. Eles viajavam de jatinho, lotavam estádios. A banda personificava o rockstar, né? Excesso, talentos. E uma aura de mistério. Mas essa fama toda tinha um preço. O livro fala sobre o cansaço da banda, a pressão, as longas turnês. O outro lado da moeda, né? E por falar em pressão, o livro conta a história do show polêmico do The Doors em Miami em 69. O Jim Morrison. Bêbado no palco, provocando a plateia. Ele era conhecido pelas performances imprevisíveis, né? E acabou sendo acusado de exposição indecente. O que prejudicou a carreira da banda, né? Shows cancelados, problemas com a justiça. Uma pena. E que tal falarmos de Woodstock agora? Woodstock, um marco na história do rock. Paz, amor e música. Mais de 400 mil pessoas. O livro descreve as dificuldades financeiras do festival. O clima de liberdades, problemas com a segurança. E as Hells Angels foram contratados para fazer segurança e acabaram se envolvendo em confusões. Mas no fim,
Woodstock se tornou um símbolo de uma geração, né? Um marco na história da música. E por falar em símbolos, o livro também conta a história do David Bowie. David Bowie, um camaleão musical. E o livro foca na criação do personagem Ziggy Stardust, um personagem andrógeno, visual, extravagante. As músicas exploravam temas como fama, sexualidade, alienação. Bowie era um visionário, sempre se reinventando. E o livro também fala da trajetória dos Sly Stones. Sly and the Family Stone, que bandaça! Uma mistura exclusiva de funk, soul e rock. Era muito à frente do seu tempo. O Sly Stone era um gênio musical, mas também era um cara problemático. Lutou contra o vício, teve problemas pessoais. A banda se desfez por causa dos problemas dele. É uma pena. O sucesso e a fama podem ser destrutivos. E o livro também fala da criação do álbum Wish You Were Here, do Pink Floyd. Um dos álbuns mais aclamados da história do rock. O livro conta sobre um momento especial durante as gravações. Qual? O Sid Barrett, ex-integrante da banda, apareceu de surpresa no estúdio. Ou ser, ele teve que sair da banda por causa de problemas mentais, né? É uma história triste, e essa aparição dele no estúdio foi um momento emocionante para a banda. E inspirou a música Shine On You Crazy Diamond, né? Uma das músicas mais bonitas do Pink Floyd. Uma homenagem ao Sid. E antes de a gente continuar, que tal convidar os ouvintes a se inscreverem no nosso canal do YouTube? Boa! Lá no nosso canal você encontra mais conteúdo sobre música e livros, análises, curiosidades. Esperamos vocês lá. A gente volta agora com mais histórias do livro 50 Fatos que mudaram a história do rock. E a gente começa com uma que deu o que falar. A entrevista dos Sex Pistols no programa do Bill Grundy. Ah, essa entrevista é histórica. Os Sex Pistols, com toda a sua rebeldia, mandaram ver nos palavrões ao vivo. Causaram um escândalo, né? Total. Imagina só, na televisão, em 1976. E o mais engraçado é que a polêmica só aumentou a popularidade da banda. Viram a banda mais comentada da Inglaterra. Anarchy in UK virou Rhino Punk. E a banda, símbolo da revolta juvenil. O contexto da época ajudou, né? Desemprego, crise econômica. As pessoas estavam prontas para uma mensagem anárquica. Com certeza. E falando em rebeldia, o livro conta a história do roubo das fitas master do álbum Too Ratty, dos Dexys Midnight Runners. Roubaram as fitas, que história é essa? Eles não estavam satisfeitos com o contrato com a gravadora EMI. E aí resolveram tomar uma Attitude Radical. Roubaram as fitas durante a mixagem final. Pra quê? Pedir Gate. Queriam um contrato mais justo. E conseguiram. A EMI cedeu. É um exemplo da luta por direitos autorais, melhores condições de trabalho, uma luta que sempre existiu na música. E o livro também nos leva para um momento muito triste, a história do Mark Chapman, o homem que assassinou John Lennon. Uma história que chocou o mundo. O livro explora as motivações do Chapman, a obsessão por Lennon, a influência do livro O Apanhador no campo de centeio. É assustador como a obsessão de um fã pode levar a um ato tão extremo. A morte do Lennon é uma ferida que nunca cicatrizou completamente. E o livro segue explorando outras histórias, como o polêmico ato da Sinéad O'Connor, quando ela rasgou a foto do Papa no programa Saturday Night Live. Nossa, esse episódio foi um dos mais marcantes dos anos 90. Um protesto contra os abusos na Igreja Católica, um ato de coragem, de rebeldia. Ela foi muito criticada, mas também recebeu apoio por sua atitude. A música como plataforma para denunciar injustiças. E por falar em polêmica, o livro também fala do livro Sex, da Madonna. Lançado em 92, cheio de fotos provocativas, textos sobre sexualidade. A Madonna sempre desafia os padrões, né? Sempre. Usou a sexualidade como forma de expressão de empoderamento. O livro Sex causou um alvoroço. Mas também abriu caminho para uma discussão mais aberta sobre o tema. Sem dúvida. E o livro também nos leva para o mistério do desaparecimento do Richey Edwards, guitarrista dos Manic Street Preachers. Richey sumiu sem deixar rastros. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Uma história triste, um mistério que nunca foi desvendado. E o livro também fala da rivalidade entre Blur e Oasis. O breakup dos anos 90. Blur vs Oasis, uma batalha épica. Uma rivalidade intensa, explorada pela mídia, as bandas trocando farpas. Uma disputa de egos e estilos musicais. Mas no fim, essa rivalidade foi boa pra música, né? As duas bandas lançaram ótimos discos. É verdade, a competição fez bem pra elas. E o livro também explora a trajetória do Tupac Shakur. Tupac, um dos maiores nomes do rap. Um cara talentoso, mas polêmico. Abordava temas como violência, pobreza, racismo. Uma perda enorme pra música. E pra finalizar, o livro fala da fase final da carreira do Johnny Cash. O Johnny Cash. Ele regravou músicas de outros gêneros, como Hurt, do Nine Inch Nails. A versão dele pra Hurt é incrível, de arrepiar. Deu uma nova dimensão à música, né? Um tom mais profundo, mais sombrio.
E assim a gente termina a nossa viagem por 50 fatos que mudaram a história do rock. Um livro que mostra a riqueza, a diversidade do rock. O gênero em constante transformação. Vale a pena ler para se aprofundar nessas histórias. Com certeza. E para quem quiser mais conteúdo sobre música, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. É isso aí, até a próxima!